Você já sentiu como se estivesse sempre um passo atrás? Como se, por mais que se esforçasse, fosse sempre deixado por último? Em um grupo de amigos, no trabalho, ou, e talvez esse seja o pior, no coração de uma mulher. Você é o homem que escuta, que apoia, que está ali. Mas quando ela precisa escolher, não é você, nunca é você. E o mais cruel disso tudo é que, no fundo, você sabe que tem valor. Você sente que poderia oferecer algo sólido, maduro, verdadeiro. Mas parece que isso já não vale nada. Parece que o mundo e as mulheres estão olhando para outro tipo de homem. Um que grita mais alto, que some sem explicação, que pisa e depois volta. E mesmo assim, ele é quem ela quer. Não se engane, ser deixado em segundo plano não é azar. É reflexo, é resposta. E por mais duro que isso soe, é você quem está ensinando os outros a te colocarem por último. Mas isso pode e deve mudar. E não precisa de gritos, nem jogos, nem manipulações baratas. Basta que você aplique o que vou te mostrar aqui. Uma mudança de postura, um silêncio bem colocado, um olhar mais firme, uma ausência no momento certo. Este vídeo é um mapa, um ritual, uma convocação para que você recupere aquilo que nunca deveria ter perdido, sua prioridade. Ser prioridade não é sobre exigir nada dos outros, é sobre exigir mais de si mesmo. É sobre se tornar tão íntegro, tão silenciosamente poderoso, que a simples ideia de te perder assusta. E isso começa agora. Passo 2. O erro invisível. Por que ser bonzinho te apaga? Existe um tipo de homem que acha que, ao ser gentil, compreensivo e sempre presente, conquistará amor, respeito e atenção. Ele acredita que dizer sim para tudo é prova de carinho, que ceder é sinal de maturidade, que se moldar aos desejos dela é uma forma de demonstrar o quanto ela importa. Mas o que ele recebe na prática é rejeição silenciosa, tédio e, no fim, abandono. Esse homem não percebe que, ao se anular, ele se torna invisível, porque o respeito nasce do contraste, da individualidade, da presença que não se curva. Quando você diz sim o tempo inteiro, está dizendo não para si mesmo. E a mulher sente isso. E pior, perde o desejo por esse tipo de homem. Não por maldade, mas porque o desejo precisa de tensão, de presença, de uma força que não se rende tão fácil. O bonzinho não é admirado, ele é usado. Não porque a mulher seja cruel, mas porque ele não impõe limites. Ele aceita migalhas com um sorriso no rosto, achando que está ganhando pontos. Mas o que ele ganha é desinteresse. Porque um homem que não se posiciona não é um homem, é um agrado ambulante. E aqui vai uma verdade que poucos têm coragem de encarar. Ela te respeita mais quando você diz não, quando você mantém seus compromissos, quando você não se desdobra para agradar, mas se coloca com firmeza e equilíbrio. Quando você tem seus próprios planos e ela que se encaixe neles se quiser. Ser bom não é o problema. O erro está em ser bonzinho demais, aquele que teme o confronto, que busca a aprovação, que prefere o silêncio ao incômodo. Esse homem não é lembrado, ele é tolerado e, no final, descartado com culpa e frustração. Se você quer ser prioridade, pare de tentar ser perfeito. Seja real, seja firme, seja aquele que não precisa agradar para ser aceito. Porque o homem que se valoriza já transmite, no olhar, que seu tempo não é barato. E isso acende o desejo e reacende o respeito. Passo 3. Ela testa sem avisar e você falha sem perceber. As mulheres não perguntam diretamente se você é um homem confiável, firme ou seguro. Elas testam. Testam com silêncios, com atrasos, com pequenas provocações, com perguntas enigmáticas ou atitudes ambíguas.
Testam porque querem sentir a resposta emocional que você carrega por dentro e não aquilo que você diz com a boca. E muitos homens falham nesse teste sem nem perceber. Por quê? Porque confundem teste com rejeição. E ao invés de manterem a calma, se explicam demais. Se apressam para agradar. Se sentem rejeitados por coisas pequenas. E se desmancham. É ali que ela vê. Ele não é firme. Ele precisa da minha aprovação para se sentir inteiro. Um exemplo simples. Ela demora horas para responder uma mensagem. Você, ansioso, manda outra. E mais outra. Ela aparece fria e você tenta compensar sendo mais carinhoso ainda. Você acha que está sendo atencioso, mas aos olhos dela, você está sendo fraco, reativo, dependente. Esses testes não são crueldade, são instintos emocionais femininos. São formas inconscientes de perguntar: esse homem tem estrutura ou vai se desmanchar se eu pisar mais forte? E se você não tiver estrutura, ela perde o interesse e nem saberá explicar o motivo. Só vai dizer: faltava alguma coisa. Você precisa entender. Não é no discurso que se conquista prioridade. É na reação emocional. É na firmeza silenciosa. É quando você responde com pausa ao invés de desespero. Quando você percebe o teste e sorri por dentro, porque sabe que não precisa provar nada. Você é. Passe no teste não sendo perfeito, mas sendo inteiro. Quando ela tentar te provocar, permaneça calmo. Quando ela se afastar, siga sua vida com dignidade. Quando ela disser algo confuso, olhe nos olhos e diga: eu gosto de clareza. E depois, veja o que ela faz. Homens que passam nos testes femininos não são frios, são inteiros. E um homem inteiro é raro. E o que é raro é prioridade. Passo 4. O poder do não. Como o limite atrai respeito. O homem que nunca diz não está se traindo em silêncio. Ele aceita convites que não quer. Cede em discussões onde está certo. Permite que o tempo dele seja usado sem critério. Tudo para evitar desconforto. Mas o que ele não percebe é que, ao fugir do conflito, ele também foge do respeito. Porque o respeito nasce onde há fronteiras claras. E o não é a primeira muralha de um homem com valor. Ele diz: aqui estou eu. Aqui está o que aceito. Aqui está o que não tolero. E isso não é ser agressivo, é ser sólido. Porque o não bem colocado não afasta, ele posiciona. Ele mostra que você tem coluna, que não se dobra ao vento, que sabe o que quer e o que não aceita. Um não dito com serenidade vale mais do que 1000 declarações de amor ditas com medo. Quando você olha nos olhos de uma mulher e diz com voz firme: não, isso eu não aceito, você está mostrando algo raro. Coragem emocional. E isso desperta algo poderoso: admiração. Mesmo que ela não diga, mesmo que na hora revide, por dentro ela sente: esse homem se respeita, ele não se vende por um sorriso meu. A verdade é que um limite bem definido salva relacionamentos, evita desgastes e aumenta o desejo. Porque o desejo não cresce onde tudo é permitido. Ele precisa de bordas, de contraste, de uma tensão sutil entre o querer e o poder. O homem que diz não, não é duro. Ele é claro, e sua clareza protege sua energia. Porque cada vez que você diz sim ao que te fere, está traindo sua alma. Está dizendo a si mesmo: eu não mereço melhor. E essa mensagem, mesmo silenciosa, ecoa. E as pessoas ao seu redor começam a tratá-lo da mesma forma. Então pratique o não, sem raiva, sem justificativas longas, sem medo. Comece com o pequeno. Recuse convites que não fazem sentido. Mantenha sua agenda. Não responda de imediato quando sentir que estão testando seu limite. E quando algo te machucar, não cale. Diga: isso não está ok para mim. E depois, fique em paz com o silêncio que virá, porque o não é uma chave.
Uma chave que fecha portas antigas, onde você era sempre o último, e abre portas novas, onde você entra como prioridade. Passo 5. Presença que pesa, quando sua ausência fala mais alto. Há homens que estão sempre por perto, sempre disponíveis, sempre com tempo, sempre com a mão estendida, mas sua presença é leve demais, passa despercebida, não causa impacto, não deixa saudade, e isso não é uma questão de esforço, é uma questão de energia. Veja, presença verdadeira não se mede em quantidade de tempo, mas em qualidade de vibração. Um homem pode passar horas com uma mulher e ainda assim ser esquecido no dia seguinte. Outro pode cruzar o olhar por poucos minutos e deixar nela uma inquietação que dura dias. Por quê? Porque um tem presença, o outro apenas disponibilidade. Presença não é sobre falar muito, nem fazer muito. É sobre estar inteiro. É sobre olhar nos olhos e não desviar. É sobre ouvir sem precisar interromper. É sobre estar tão em paz consigo mesmo que seu silêncio pesa mais do que o barulho dos outros. Esse tipo de homem não implora a atenção. Ele a atrai, porque sua energia é rara, porque sua ausência dói. Sim, ausência. Porque aqui está um segredo que muitos homens não entendem. Às vezes, o que mais impacta é sair de cena. Não por vingança, mas por autoconhecimento. Porque você percebe que está dando demais, recebendo de menos, e decide se retirar. Sem drama, sem aviso, sem plateia. Apenas se retira e deixa o eco da sua ausência fazer o trabalho. E sabe o que acontece? Ela sente. Mesmo que não diga, mesmo que finja indiferença. Há um momento em que ela olha para o lado e percebe, ele não está mais aqui. E nesse instante, tudo muda, porque a ausência de um homem íntegro é mais barulhenta do que a presença de um homem carente. Mas atenção, para que sua ausência tenha força, sua presença precisa ter sido firme. Você precisa ter deixado raízes emocionais. Um gesto que marcou, um olhar que ficou, uma atitude que quebrou padrões. Só assim, quando você sumir, ela sentirá. Sentirá não sua falta como companhia, mas sua ausência como presença emocional que não se encontra em qualquer lugar. Então, ao invés de correr atrás, invista em se tornar inesquecível. Isso não se faz com palavras doces, mas com dignidade, silêncio e energia bem posicionada. Seja o tipo de homem que, quando se vai, deixa um vazio que não se preenche fácil. Porque esse homem, esse sim, é tratado como prioridade. Passo 6. Voz firme, olhar limpo. O homem que impõe sem gritar. Há um tipo de autoridade que não vem da força, vem da clareza, do tom de voz que não vacila, do olhar que não acusa, mas também não foge. É a força silenciosa dos homens que não precisam elevar o tom para se fazerem entender. Eles falam baixo, mas suas palavras ecoam. Porque têm peso, porque não pedem aprovação, porque vêm de um lugar interno de certeza. A maioria dos homens tenta ser ouvido através da imposição. Gritam, discutem, fazem longos discursos. Mas quanto mais barulho, mais se dilui a mensagem. O que impressiona de verdade é a firmeza contida, aquela pausa antes de falar. Aquela escolha cuidadosa das palavras. Aquele basta dito sem raiva, mas com verdade. Isso é autoridade emocional. E essa autoridade mexe com o feminino, porque ela remete a algo ancestral, proteção e direção. Quando uma mulher sente que está diante de um homem que não se perde em emoções barulhentas, mas que transmite segurança pelo modo como se coloca, ela abaixa as defesas. Não por submissão, mas por respeito natural. Ela confia, e o respeito é a porta de entrada para o desejo. Mas atenção, isso não é sobre manipular o tom de voz. É sobre alinhar o que você diz com o que você é. Um homem que diz, não aceito isso,
mas treme por dentro, será ignorado. Já aquele que diz a mesma frase com serenidade, porque está alinhado com seu valor, esse será lembrado, porque a energia dele confirma suas palavras, e isso é raro. Se você quer ser tratado como prioridade, cuide da sua comunicação. Não com técnicas teatrais, mas com verdade. Olhe nos olhos, mesmo nos momentos desconfortáveis. Fale menos, mas diga mais. Quando algo te machucar, não exploda. Diga com clareza. Quando algo te for negado, não implore. Se retire. Sua postura será sua voz. E se em algum momento sentir que precisa gritar para ser ouvido, pare. Volte para si. Fortaleça seu interior. Porque o homem que se conhece fala pouco. E com isso, diz tudo. E o mundo ouve. Passo 7. Não corra atrás. Torne-se alguém que ela busca. A cena se repete há séculos. O homem corre atrás, liga, manda mensagens, insiste, espera respostas que não vêm, atenção que não chega, reconhecimento que nunca se concretiza. Ele faz planos, oferece o coração, pede chance e, no fim, recebe silêncio, ou pior, piedade. Mas o que esse homem não entende é que desejo e respeito não nascem da insistência, nascem da ausência sentida, do valor percebido, de uma presença tão rara que, quando some, deixa marcas. E isso só acontece quando você para de correr atrás e começa a se tornar alguém que ela busca. Porque o homem que corre atrás está, sem perceber, se diminuindo. Está dizendo: eu preciso de você para me sentir completo. E esse tipo de carência é repelente. Não porque a mulher seja cruel, mas porque o desejo não floresce onde há desespero. O desejo precisa de admiração, de desafio, de um certo mistério. E um homem que se entrega antes de ser desejado, perde esse mistério. Agora, pense em outra imagem. Um homem focado, silencioso, que tem uma rotina firme, que não implora por atenção, que está construindo algo, mesmo que ninguém veja ainda, que sorri pouco, mas com intensidade, que observa mais do que fala. Esse homem, quando cruza com ela, não precisa pedir nada, porque sua energia já diz: se você quiser caminhar comigo, ótimo, se não, eu continuo. E é aí que ela se aproxima. O segredo não é evitar mulheres, é evitar tornar-se pequeno diante delas. É ser tão inteiro que sua presença impõe respeito, que sua distância provoca dúvidas, que sua postura diz: eu escolho com quem compartilho o meu tempo. Esse tipo de homem não corre atrás, ele atrai. Não pela beleza, não pelo dinheiro, mas pela vibração que carrega, a vibração de quem se basta. Quer ser tratado como prioridade? Torne-se alguém que ela teme perder. Não pelo jogo, mas pelo valor real. Isso exige silêncio, autocontrole, foco, um certo ar de mistério, um certo gosto pela própria companhia. E quando ela perceber que você não corre, ela virá. E se não vier, ótimo. Porque o homem que se encontrou não se perde mais por ninguém. Passo 8. Valor silencioso. Como ser lembrado mesmo em silêncio. O mundo está cheio de barulho. Homens tentando provar quem são com palavras demais, gestos exagerados, urgência teatral. Mas o verdadeiro valor não grita. Ele permanece em silêncio. E é justamente esse silêncio que o torna inesquecível. Pense naquele homem que não precisa se justificar, que não precisa se exibir, que não precisa dizer: olha o quanto eu sou bom. Ele apenas é. Sua postura fala, seus limites falam, seu olhar firme diz tudo o que precisa ser dito. E quando ele se retira, algo falta. Mesmo que ninguém admita, mesmo que ela tente ignorar, algo dentro dela sussurra: onde ele foi? Esse é o poder do valor silencioso. É o homem que não compete, que não precisa de plateia, que caminha devagar, mas com passos firmes.
que fala pouco, mas pensa muito e que jamais se desespera por atenção. Ele entende que o desejo feminino não é ativado por palavras doces, mas por comportamentos sólidos, pela energia que transmite, pela escassez natural da sua presença. Esse homem não é frio, ele é centrado. Ele sabe que quanto mais fala, menos escutam. Então ele guarda, ele observa, ele age com precisão. Ele é o tipo de homem que, quando está por perto, causa paz, e quando some, causa inquietação. E o mais curioso, ele não faz esforço para isso, porque ele não está tentando impressionar ninguém. Está apenas alinhado com o próprio valor. Ele não corre atrás de conversas, não responde imediatamente, não se envolve em joguinhos, porque seu tempo tem peso, seu silêncio tem história e sua ausência tem impacto. Se você quer ser lembrado mesmo quando não estiver, pare de se mostrar demais. Trabalhe em si, cuide da sua energia. Pratique o silêncio firme, não o silêncio carente. Fale quando necessário. Observe mais e confie. A mulher sente. Ela sente quando está diante de alguém raro. E o raro não se esquece. Passo 9. Prioridade é reflexo, não pedido. Você se trata como? Muitos homens perguntam: por que ela não me trata como prioridade? Mas a pergunta mais honesta seria: como eu me trato? Porque ninguém vai te dar o que você mesmo não se concede. O modo como você se enxerga dita o modo como o mundo reage a você. Você se coloca em último para agradar os outros? Você adia seus sonhos por medo de desagradar? Você aceita migalhas e disfarça com frases como: tá tudo bem, eu entendo? Então pare, respire e veja, não é ela quem te rebaixa. É você quem se posiciona abaixo. Ser prioridade não é algo que se implora, é algo que se reflete. O homem que se respeita não precisa dizer: me trate bem. Ele apenas se afasta de quem o trata mal. Ele não pede atenção. Ele se retira de onde é ignorado. Ele não exige fidelidade. Ele se afasta de quem quebra acordos. E tudo isso em silêncio, sem escândalo, sem explicações longas. Esse tipo de homem se trata como um rei silencioso. Acorda com propósito. Não entrega seu tempo a qualquer um. Escolhe as palavras. Escolhe as companhias. Escolhe até seus silêncios. E quando uma mulher cruza seu caminho, ela sente: esse homem não aceita pouco. E por isso, ela oferece o melhor. Mas quando você se trata como alguém descartável, você vira opção. E quando vira opção, começa a mendigar amor. Começa a aceitar o que te faz mal, com medo de ficar só. Começa a inventar desculpas para justificar a falta de respeito. E aí, se perde. Então, olhe com coragem para a sua vida. Onde você está se anulando? Onde você está se diminuindo para caber? Onde você está dizendo sim, querendo gritar não? É ali que começa a mudança. Porque quando você se trata como prioridade, o mundo aprende a fazer o mesmo. E quem não aprender, perde. Simples assim. Valor não se pede. Valor se emana. E o homem que entende isso nunca mais será visto como plano B. Passo 10. O ritual do novo eu. Aplique, suma e observe o efeito. Você chegou até aqui porque alguma parte dentro de você cansou. Cansou de se explicar, de se humilhar, de ser o último a ser lembrado. Cansou de viver uma masculinidade de joelhos, esperando que alguém enxergue o seu valor. Mas há algo que você precisa entender, de uma vez por todas. Ninguém vai te dar prioridade, até que você desapareça como opção. Sim, chegou o momento do seu ritual. O momento em que você aplica o que aprendeu, e depois some. Mas não é um sumiço teatral para provocar. É um sumiço sagrado para reconstrução.
É a pausa do guerreiro que recolhe sua espada e volta para a montanha, para fortalecer o corpo, para alinhar o espírito, para silenciar o barulho e ouvir, enfim, a própria voz. Aplique. Pare de se justificar. Pare de correr atrás. Pare de aceitar menos do que você daria. Comece a se tratar como prioridade. Defina sua rotina. Cuide do seu corpo. Selecione suas palavras. Escolha melhor com quem você se conecta. E depois disso, suma. Não com raiva, mas com foco, com presença, com dignidade. Durante esse silêncio, algo mágico acontece. Ela começa a sentir sua ausência, começa a questionar, começa a lembrar de detalhes, do seu olhar firme, da sua energia calma, daquele dia em que você disse não, com ternura, mas com firmeza. E ela percebe que perdeu algo raro, que talvez tenha trocado o essencial pelo urgente, e talvez ela volte. Mas aí, será você quem escolhe. Esse é o poder de um homem que se reencontrou. Ele não precisa provar nada. Sua ausência é sua assinatura. Seu silêncio é sua resposta. Seu foco é sua proteção. E sua energia é prioridade para quem tiver olhos de verdade. Se você aplicar isso com constância e alma, sua vida muda. Não só com as mulheres, mas com tudo. Você se torna imã de respeito, de paz, de admiração, de desejo. E então, aquele homem que um dia foi ignorado se torna inadiável, inesquecível, irreversível. Agora, se essa mensagem tocou algo em você, não apenas a mente, mas a alma, escreva nos comentários: eu escolho minha força, não por mim, mas por você, como um pacto silencioso de que, a partir de hoje, você não aceita mais ser plano B, porque você nasceu para ser prioridade.